A história mais famosa de Diógenes envolve Alexandre, o Grande, o homem mais poderoso do mundo antigo. Curioso com a fama do filósofo, Alexandre decidiu visitá-lo. Encontrou Diógenes deitado ao sol. Perguntou se podia lhe conceder qualquer desejo. Diógenes respondeu apenas: "Saia da frente, você está bloqueando o sol." Nesse instante, o conquistador do mundo encontrou alguém que não desejava absolutamente nada do mundo. Alexandre teria dito depois que, se não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. A frase revela algo profundo: o poder máximo reconhecendo a superioridade da liberdade interior. Em um momento de sua vida, Diógenes foi capturado por piratas e vendido como escravo. Quando perguntaram o que ele sabia fazer, respondeu com tranquilidade: governar homens. Foi comprado por um homem rico a quem Diógenes passou a ensinar filosofia. Mesmo escravizado legalmente, ele continuava espiritualmente livre. Não se via como inferior, nem se submetia internamente. Para Diógenes, a verdadeira escravidão não estava nas correntes, mas nos desejos e medos. Muitos homens livres, dizia ele, eram mais escravos do que ele jamais seria. Essa fase consolidou sua filosofia. A liberdade é um estado interior, não uma condição externa. Diógenes ficou conhecido por suas atitudes provocadoras, muitas vezes escandalosas. Caminhava pelas ruas em plena luz do dia com uma lanterna acesa, dizendo que procurava um homem verdadeiramente honesto. Com isso, denunciava a hipocrisia social. Para ele, a maioria das pessoas vivia preocupada em parecer virtuosa, não em ser. Ele zombava de políticos, ridicularizava oradores famosos e criticava filósofos que falavam bonito, mas viviam presos a conforto e prestígio. Não respeitava cargos, títulos ou reputações. Diógenes acreditava que a vergonha era uma construção artificial. Por isso, fazia em público coisas que as pessoas escondiam, mostrando que o constrangimento vinha mais da opinião alheia do que de qualquer lei natural. Sua filosofia não era suave, era um choque direto contra ilusões coletivas. Diógenes levou os ensinamentos cínicos ao limite absoluto. Ele acreditava que a sociedade criava necessidades artificiais apenas para manter as pessoas obedientes, ocupadas e dependentes. Para provar isso, abriu mão de quase tudo. Passou a viver nas ruas de Atenas, dormindo dentro de um grande barril de cerâmica. Vestia apenas um manto simples, carregava um cajado e uma sacola, nada mais. Quando viu uma criança beber água usando apenas as mãos, jogou fora sua tigela, afirmando que ainda possuía um objeto desnecessário. Para Diógenes, quanto menos se precisa, menos se pode perder. Ele treinava o corpo para suportar frio, fome e desconforto, acreditando que o sofrimento humano vinha mais do hábito do que da necessidade real. Ao reduzir seus desejos ao mínimo, ele se tornava praticamente invulnerável às frustrações comuns. Essa escolha chocava Atenas, mas não era loucura, era um experimento vivo sobre liberdade. Após deixar Sinope, Diógenes chegou a Atenas, o maior centro intelectual da Grécia Antiga. Ali, a filosofia não era apenas estudo, era debate público, confronto de ideias, forma de vida. Foi em Atenas que Diógenes entrou em contato com os ensinamentos de Sócrates, especialmente por meio de Antístenes, um de seus discípulos. Antístenes pregava que a virtude era o único bem verdadeiro e que tudo o mais, riqueza, fama, prazer, era irrelevante ou até prejudicial. Diógenes se reconheceu imediatamente nessa visão, mas achava que Antístenes ainda não ia longe o suficiente. Enquanto muitos filósofos falavam de virtude, continuavam vivendo confortavelmente, presos a convenções sociais. Diógenes não queria discursos, queria coerência. Antístenes tentou afastá-lo, chegou a expulsá-lo com violência. Diógenes, segundo os relatos, respondeu calmamente que não havia bastão capaz de afastá-la do desejo de aprender a viver livre.
A partir desse momento, Diógenes decidiu que sua própria vida seria sua filosofia. Diógenes nasceu por volta de 412 a.C. na cidade de Sinope, uma colônia grega situada às margens do Mar Negro. Era uma cidade comercial organizada, orgulhosa de suas leis e de sua moeda. Desde cedo, portanto, Diógenes cresceu em um ambiente onde valor, riqueza e reputação tinham grande importância. Seu pai, chamado Icésias, trabalhava como cambista, responsável pela troca e cunhagem de moedas. Em determinado momento, foi acusado de adulterar a moeda da cidade, um crime grave, pois significava corromper a base da confiança social. Como consequência, a família foi punida e Diógenes acabou expulso de sua terra natal. Esse episódio marcou profundamente sua vida. Mais tarde, Diógenes diria, com ironia, que havia sido exilado por corromper a moeda, mas que decidiu dedicar sua vida a algo muito mais importante: corromper os valores falsos da sociedade. O exílio arrancou dele qualquer ilusão de segurança social. Sem pátria, sem status e sem proteção, Diógenes começou a perceber o quanto a identidade humana dependia de coisas externas. Aquilo que para muitos seria uma tragédia, para ele se tornaria o início de uma libertação radical. Diógenes morreu por volta de 323 a.C. Até o fim, manteve sua coerência. Pediu que seu corpo fosse deixado ao relento, pois, para ele, depois da morte, o corpo não tinha importância alguma. Seu legado, porém, atravessou séculos. Influenciou o estoicismo, o pensamento crítico e todos aqueles que ousam questionar normas sociais, consumo excessivo e falsas necessidades. Diógenes mostrou que a civilização cria prisões invisíveis e que é possível viver fora delas. Ele não tentou mudar o mundo, apenas se recusou a viver de acordo com mentiras.